Eu não levo desaforo para casa. É bem possível que em algum momento na sua vida você já tenha conhecido alguém assim, que tem essa expressão, esse caráter forte, de dizer, olha, eu não levo desaforo para casa. Eu resolvo tudo aqui e agora. Tem gente que tem personalidades diferentes umas das outras, e quando nós olhamos para o grupo de discípulos chamados, escolhidos por Jesus, a gente percebe que no grupo de 12 homens ali, existiam pessoas de personalidades totalmente diferentes umas das outras. A gente já viu até agora, nas histórias que estudamos, pessoas que tinham mentalidades diferentes, personalidades diferentes, e Jesus Cristo junta todo esse grupo aparentemente disfuncional, e agora Jesus Cristo vai trabalhar com essas pessoas. Porque apesar dessas diferenças que existiam entre os discípulos, existia algo em comum, ou algumas coisas em comum que unia os discípulos. Aquilo que unia os discípulos era o amor que eles tinham pelo seu mestre e a disponibilidade em servi-lo. Apesar de serem homens simples, eles eram pessoas que estavam totalmente disponíveis, e Jesus Cristo viu neles pessoas que eram capazes de sofrer uma transformação. Falando em temperamento forte, hoje nós vamos falar sobre um discípulo lembrado por seu temperamento e personalidade forte, chamado Pedro. Eu quero ler aqui um texto com vocês na Bíblia que fala um pouquinho sobre a maneira como Jesus Cristo chamou a Pedro. Se você puder acompanhar, está no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 18 até o versículo 21. O texto diz o seguinte: Um dia, quando estava andando à beira da praia do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam no barco pescando com uma rede, pois eram pescadores por profissão. Jesus gritou: Venham comigo, e eu lhes mostrarei como ser pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Essa foi a maneira como Pedro foi chamado por Jesus. Pedro era um pescador. Seu irmão também se tornou um dos discípulos de Jesus. Mas Pedro era uma pessoa muito impulsiva. Pedro era aquele que falava primeiro, aquele que falava demais, aquele que agia primeiro, e por agir muitas vezes, agir e falar muitas vezes de maneira apressada, precipitada, ele acabava muitas vezes também agindo de maneira inconveniente. Pedro, em muitos momentos, nas oportunidades que ele teve, queria demonstrar ali a sua pressa em resolver situações, ele acabou muitas vezes agindo de maneira diferente daquilo que Cristo esperava que ele agisse. E a minha pergunta para você é a seguinte: você já conheceu alguém assim? Alguém que é conhecido por essa marca, por esse rótulo, de ser alguém com um temperamento forte? Alguém que fala primeiro, alguém que fala rápido demais, alguém que é muito impulsivo, alguém que tenta sempre resolver as coisas primeiro? É o primeiro a levantar a mão, é o primeiro a agir, é o primeiro a falar. Não tô lembrado, não. Uma pessoa mais impulsiva, e talvez para a resposta dessa pergunta você pense o seguinte: olha, eu sou assim. Eu sou uma pessoa que sou bastante extrovertida e sou muito rápida muitas vezes em falar, não penso direito antes de falar, e isso muitas vezes coloca pessoas com uma personalidade assim em situações difíceis, e era o que acontecia muitas vezes com Pedro. Porém, o que nós precisamos aprender hoje com Jesus é o seguinte, ou relembrar o que já aprendemos com Jesus. Jesus Cristo, ele consegue enxergar o fim. Eu, você, não conseguimos acompanhar ou ter uma visão futura do processo que Jesus Cristo vai realizar de transformação na vida de alguém. Nós só enxergamos o aqui e o agora. Nós só temos essa limitada visão. Jesus Cristo não. Jesus Cristo está disposto a convidar as pessoas para causar uma transformação na vida delas. Todos nós somos chamados por Jesus e nós temos a possibilidade de nos aproximar dele como somos e como estamos. Mas Jesus deseja a cada dia nos transformar em pessoas mais parecidas com ele. Jesus Cristo, ele tem essa noção de que todos aqueles que se aproximam dele, que aceitam fazer parte do time dele, da equipe dele, aqueles que se associam a Jesus, Jesus Cristo tem noção de que eles vão precisar passar por um processo.
E a gente chama isso de santificação, onde cada dia a gente vai ficando mais parecido com Jesus. Quanto mais você anda com Jesus, quanto mais perto de Jesus você está, mais parecido você fica com ele. Se você olhar para Pedro, Pedro realmente falou demais, Pedro realmente agiu de maneira precipitada muitas vezes, deu facada na orelha do soldado, Pedro andou por sobre as águas, Pedro curou muita gente, mas Pedro também cometeu erros, cometeu falhas. Se arrependeu por ter negado Jesus, chorou amargamente, mas também falou sem medo de Jesus Cristo e converteu, levou à conversão muitas pessoas. Muitas pessoas conheceram de Cristo por causa de Pedro, porque Jesus Cristo, pouco a pouco, foi causando uma transformação na vida de Pedro, e que extraordinária foi a maneira como Deus conseguiu usar a Pedro, esse homem de personalidade forte. Pedro, até mesmo na sua morte, segundo a tradição, não se encontrou digno, não se achou digno de morrer da mesma forma que Jesus Cristo morreu, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Sabe, amigos, talvez vocês possam olhar para a personalidade de vocês, para a maneira como vocês vivem e achar que Jesus Cristo não tem poder para transformar. E eu quero dizer que é justamente o contrário. Jesus Cristo quer te convidar para fazer parte do time dele, e ao entrar no time de Jesus, ele está disposto a cada dia participar do processo de transformação. E esse processo de transformação faz com que eu e você nos tornemos a cada dia mais parecidos com o Mestre. Que Deus abençoe você. E você saiba hoje que, independente da sua personalidade, independente de quem você é, Cristo deseja realizar uma transformação na sua vida, fazer coisas extraordinárias através de você, transformar você em alguém mais parecido com Ele. Que Deus te abençoe e tamo junto!